Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um jornal A Voz que Liberta. Hoje falaremos de um dos assuntos mais comentados atualmente e também um dos maiores tabus, o bullying e a violência escolar. Ao longo dos anos, a violência escolar e o bullying têm sido cada vez mais comentados, se tornando um tópico quente na boca de alunos e educadores, ganhando mais visibilidade em meios educacionais e institucionais. A violência escolar... A violência escolar é qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual ou simbólica que ocorre dentro da escola ou em seu entorno, afetando alunos, professores e demais membros da comunidade escolar. Pode se manifestar por meio de bullying, ameaças, discriminação, brigas, ataques armados e outros comportamentos que comprometam a segurança, o bem-estar e o processo de aprendizagem. A violência nas escolas brasileiras tem crescido de forma preocupante. Em 2023 foram registrados 15 ataques violentos, com 9 mortos e 29 feridos. Para enfrentar esse cenário, o governo criou o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, o SNAV, focado em prevenção e no monitoramento de ameaças. Levantamentos mostram que 12% das escolas sofreram ameaças ou tentativas de ataque entre 2022 e 2023, em mais de 16 mil instituições. Apenas em 2023, houve mais de 13 mil notificações de violência nas escolas, incluindo casos de autoprovocados, que crescem quase 10 vezes na última década. O medo também afeta a frequência. 11,6% dos estudantes deixam de ir à escola por insegurança no trajeto e 10,8% por medo de dentro da própria escola. Esses dados evidenciam a necessidade de políticas públicas integradas para garantir um ambiente escolar seguro e saudável. A violência ocorrida no ambiente escolar pode deixar marcas na vítima. Segundo o Ministério da Educação, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2019, 39,1% dos estudantes de 13 a 17 anos relataram ter se sentido humilhados por provocações de colegas nos 30 dias anteriores à pesquisa. As principais motivações mencionadas incluem aparência do corpo com 16,5%, aparência do rosto com 10,9%, raça, cor com 4,6% e as orientações sexuais com 2,5%. A violência mais frequente é o bullying, caracterizado por intimidações, seja isolada ou em grupos, com o objetivo de humilhar, ridicularizar e isolar uma pessoa de um grupo ou ambiente social, com foco principal em ambientes escolares. Santa Catarina registrou 7.019 casos de bullying físicos nas instituições das escolas do estado em 2024. Segundo os dados do NEPRE, o Núcleo de Política da Educação, os dados do NEPRE sobre a violência das escolas em Santa Catarina entre 2019 e julho de 2024 mostraram que Florianópolis registrou o maior índice de ocorrências, com 1.064 denúncias. Em segundo lugar, vem Joinville, com 789 registrados, e Blumenau, com 605 ocorrências, incluindo o ataque de 2023. A principal lei nacional é a Lei 13.185, de 2015, que diz, abre aspas, no contexto e para os fins desta lei, considera-se intimidação sistemática ou bullying todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivações evidentes, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causado por dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Fecha aspas. A lei condena intimidações como ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social, consciente e premeditado, pilharias. Na sociedade, o bullying está presente em muitos lugares nas escolas.
nas redes sociais, nas ruas e até dentro de casa. Os tipos mais comuns são os bullying verbal, que acontece por meio de ofensas, xingamentos e apelidos maldosos, o cyberbullying, que ocorre pela internet com mensagens de ódio, humilhações ou exposições das pessoas nas redes, o bullying físico com agressões como empurrões, tapas e outros atos de violência. Cada tipo deixa marca nas vítimas ou não, e por isso é essencial que todos estejamos atentos e hajamos com respeito, empatia e coragem para combater qualquer forma de agressão. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui em Rio do Sul e vamos fazer uma entrevista para podermos entender um pouquinho mais de perto como é o bullying visto da vítima. Então, quando foi seu primeiro contato com o bullying? Foi como vítima, como agressor, como espectador? Você pode contar um pouco pra gente como é que foi? Boa tarde a todos. Bom, meu primeiro contato com o bullying foi na escola, quando eu estava no 7º ano. Foi quando um monte de pessoas vinham me zoar porque eu era muito gordinha. Então, e como foi essa sensação? Como você se sentia? Você se sentia mais ridicularizado? Você se sentia muito mais envergonhado? Você pode explicar um pouco para nós? Eu me sentia muito mal, muito triste. Eu, quando chegava em casa, chorava muito para minha mãe e eu não gostava nem um pouco dessa situação. Certo. E como foram essas situações? Como você se livrou delas? Você teve alguma ajuda psicológica de algum professor, dos seus pais, algum colega? Ou você aprendeu a lidar com isso sozinha? Bom, minha mãe sempre me apoiava muito e ela me levava em tratamentos psicológicos para me ajudar, né, com essa situação. E também na escola, os professores e os diretores e coordenadores sempre me acolheram muito. Certo, e agora a última pergunta. O que você diria para quem ainda passa por essa situação? Você tem alguma dica, alguma frase que possa ajudar, que também te ajudou? Bom, o que eu digo para as pessoas que ainda sofrem isso é procurar sempre uma ajuda, sempre falar para os pais ou responsável, para alguém que se sente confortável, para procurar alguma ajuda e respeito em primeiro lugar, né? Muito obrigada. Certo, essa foi a nossa entrevista. Muito obrigada por sua participação. Agora iremos com a repórter Stephanie Crespi para relatar um caso que ocorreu de bullying. Boa tarde, repórter Maria. Então, essa é a casa onde aconteceu o seguinte relato. Um filho manda mensagem para seu pai pedindo para se buscar de uma festa, porque seu melhor amigo está sendo alvo de bullying. O garoto explica que vários colegas estão o chamando de preto e gordo, e ele não quer participar disso. Mesmo sendo apenas uma criança, ele teve maturidade suficiente para reconhecer o erro e escolher ficar do lado certo. Agora vamos trazer outro relato que foi acontecido em uma escola. O texto conta a experiência de uma mãe preocupada com o bullying que a filha sofre na escola, por causa de seus grandes cabelos encaracolados e volumosos, que são lindos e até são valorizados em desfiles de moda infantil. Na escola, porém, a menina é chamada de pulguenta, bruxa e outros nomes que a magoam. A filha até pede para fazer escova ou chapinha para se encaixar, mas a mãe não deixa, pois não quer que a maldade dos colegas apague a beleza e a identidade da menina. Além disso, o texto mostra que os professores não ajudam muito e que o bullying acontece principalmente no recreio, onde faltaria mais atenção. A mãe também comenta como é difícil para as crianças que têm outras diferenças, como as gordinhas, como as magrinhas e tais outras, que provavelmente sofrem ainda mais. Muito obrigada, repórter Stephanie. Agora, para dar sequência, iremos com a repórter Júlia, que irá entrevistar duas psicopedagógicas do Colégio Universitário Unidade, a Indiara e a Kátia. A agressão afeta o desenvolvimento da criança. Em que grau vocês diriam mais ou menos o desenvolvimento geral, o desenvolvimento e crescimento da criança, do adolescente? E qual é o nível de impacto que isso vai ter? Porque como a criança, o adolescente, o pré-adolescente vai responder a isso, ele vai ter muita relação com os recursos internos que ele vai encontrar para lidar. Então, quando a gente tem, por exemplo, internamente, dentro do nosso sistema aqui, né, cognitivo, fisiológico até, um reconhecimento, ele vai ter um nível. Quando eu não reconheço em mim recursos para lidar, por exemplo, eu não vou dar conta de lidar com isso, o meu nível de vulnerabilidade diante daquele evento ele vai ser ainda maior.
Então é difícil a gente conseguir te dizer, olha, afeta neste grau, porque vai depender da história dessa criança, dos fatores que ela encontra como recursos internos e externos para lidar e gerenciar, né? Tanto que assim, diante de alguns episódios de violência, pode virar um trauma ou não. Isso vai depender muito de como ela vai internalizar a violência, entende? Porque dá para entender também que assim, depende do nível, né, da idade da criança, ela não entende aquilo como uma violência. Né? A gente pode pensar uma criança que sofre agressão física diariamente. Talvez ela não entenda aquilo como uma agressão, talvez ela entenda aquilo como um ato de amor. E até de educação, do contexto familiar, né? Então, talvez ela entenda isso quando ela for lá adolescente ou já um pré-adulto, que tudo isso pode, ou, né, naquele momento, ter levado a ela a chegar naquela situação, mas lá ela não se reconhece tendo passado por essa questão de agressividade. E aí vem o que a gente falou, existe talvez um reconhecimento, como eu lido com isso internamente, né? Mas antes de lidar eu preciso reconhecer. Então, às vezes, isso demora um tempo. Tem estudos que já sinalizam isso, que crianças que cresceram em ambientes violentos, e aí a gente pode trazer aqui violência física, violência verbal, violência psicológica, né? Ameaça ou presenciar uma violência, na fase aí adulta, eles podem manifestar uma sensibilidade maior diante de eventos que outras pessoas lidariam com facilidade e responder com uma crise de ansiedade mais intensa e prolongada, ele ser mais sensível a esses estímulos. Então, acontece. E por vezes repetir esse padrão, né? Aprendido lá na infância. Então, como é que eu vou resolver talvez algum problema? Eu vou resolver batendo no outro, xingando o outro, né? Então essas situações também podem acontecer. Agora, levando em consideração a médio e longo prazo, o que vocês podem dizer que são os maiores que vocês percebem aqui na escola, de quem sofreu essa agressão na infância, que vocês percebem hoje em dia que é a maior consequência, o que mais afeta a pessoa, assim? O que vocês podem dizer? O que eu observo, assim, que é bem característico, isso não é uma regra, mas geralmente aquele estudante, aquela criança, aquele adolescente, que ele cresceu sendo vítima da violência e do bullying em casa, ele vai trazer esse comportamento para o contexto da onde ele está inserido, né? E às vezes ele vai manifestar aquele comportamento que ele aprendeu no contexto da escola. Eu acredito que quando a gente está num ambiente que a gente está exposto a julgamento, a violência, nós não conseguimos aproveitar todo o nosso potencial criativo, de aprendizagem, porque tu tá tão tenso, preocupado com aquilo que possa vir a acontecer, que tu não consegue usar aquela energia para coisas que são funcionais, né? Aprender, se desenvolver, a tua criatividade, a tua inovação. Então eu vejo que tem impacto nisso também. Essa questão do isolamento, né, Kátia, desse distanciamento, não querer muito envolvimento, né? Aquela desconfiança, né? O medo de confiar, porque como já foi às vezes exposto, já passou por algum episódio, né? Que até de fofoca às vezes, que não deixa de ser uma característica numa roupagem diferente, mas que às vezes gera o bullying também. Às vezes a fofoca emerge algo que aconteceu e isso acaba virando um bullying, né? Um motivo de chacota, enfim. E tudo isso vai impactar na autoestima, né, Kátia? Na autoconfiança. Uma insegurança, né? Então, o estudante tem uma dificuldade muito grande em acreditar e confiar, né, no que ele faz, nas atividades que ele desempenha, conseguir identificar que ele é bom no que ele faz, né? E que todos nós temos dificuldades, mas talvez ele entenda, ele consiga enxergar o lado de maior dificuldade, né? Quem já foi
né, uma vítima de bullying nesse sentido, por mais que não queira, né, vai vir esse tipo de pensamento de exposição, né, e isso pode fazer com que esse estudante tenha uma crise de ansiedade, né, e isso pode gerar uma fuga, pode gerar um choro, medo, né, daquela situação. Então, essas situações são recorrentes em relação ao bullying. Então, quais que vocês podem dizer pra gente que são os principais efeitos do bullying no cérebro da vítima? Então, o bullying, como a gente precisa talvez entender aqui que o bullying ele é um episódio recorrente, né, de violência, que pode ser psicológica, verbal, física. E isso tudo, quando é feito de uma forma recorrente, né, vai desenvolvendo na vítima, né, o medo, a sensação de insegurança, de inadequação. E esses sentimentos, quando a gente se depara com eles, fazem com que a gente libere, né, alguns hormônios aí, como o cortisol, né, que são responsáveis, que são liberados quando a gente está diante de situações estressoras, né, e que isso a médio e longo prazo pode ter um impacto significativo na nossa aprendizagem, na nossa capacidade de autorregular as nossas emoções. E para a última pergunta, eu quero perguntar para vocês o que vocês recomendam para alguém que passa por isso. Não só adolescente, não só nessa escola, mas para um geral. Para todo mundo que passa ou já passou por isso, porque obviamente deixa um trauma que fica não só durante a adolescência, não só durante o desenvolvimento, mas durante toda a vida, até quando você chega à fase adulta. Acho que o primeiro passo o que eu acho que é muito importante aqui. Quando tu passou por algo assim, acho que o primeiro desafio da pessoa é ela não se julgar e tentar procurar nela fatores onde ela valide aquilo que está acontecendo. Tipo, então se eles estão, por exemplo, se eles estão fazendo isso comigo é porque de certo alguma coisa eu mereço ou porque eu deveria, né? Então eu acho que o primeiro ponto aqui é ela entender que isso está errado, que ela não deveria estar passando por isso, não poderia estar passando por isso. E também, um segundo ponto aqui, então, primeiro esse acolhimento de entender que isso aqui não é o adequado, ela precisa talvez buscar ajuda, e às vezes essa ajuda é profissional, um psicólogo, psiquiatra, né? Às vezes dividir isso com uma pessoa que tenha uma maturidade, às vezes uma figura adulta de referência, né? Se não tem acesso, às vezes, a esses profissionais no primeiro momento. Eu acho que o segundo ponto né, a partir do momento que tu valida isso, tu lembrar que a agressão diz mais sobre quem agride do que sobre quem é agredido. Muitas vezes aquilo que está sendo verbalizado no sentido pejorativo para você fala mais sobre o agressor do que sobre a vítima. Só que nesse processo aqui é difícil, às vezes, né, sozinho, tu ir configurando esse entendimento, que talvez aquilo que está sendo enaltecido em você é mais do outro do que teu. Então, acho que é importante, né, para o colégio, tem o apoio psicológico aqui da escola. Então, quem passou por isso, ou às vezes percebe que tem esse trauma, que tem essa dificuldade, conversar com a assessora pedagógica, pedir para vir para apoio psicológico. Outro ponto, talvez, para quem sofre, né, o bullying, não o cyberbullying, mas o bullying, que a gente diz dessa forma presencial, seria evitar, então, esses espaços mais solitários, né? Não se isolar. Isso, estar acompanhado, né? Realmente limitar essa questão de andar sozinho, enfim. Quando acontecer, como a gente comentou, buscar, né, a assessora pedagógica, buscar a equipe do SAI, né, ou algum outro profissional da saúde mental que a pessoa sinta confiança, né, para conseguir começar a trabalhar com isso, a lidar com isso, né. Eu acho que um ponto muito importante, certamente, é a ajuda. Eu preciso identificar que eu estou passando por isso, né? A partir disso, eu preciso
entender a situação, como a Índia comentou, em momento algum me culpo, né? Mas vai ter momentos que a gente não vai dar conta de lidar sozinho com algumas situações, né? Não só o bullying, né? Também tantas outras situações que a gente não vai conseguir lidar sozinho. Então, para esse estudante, né, buscar essas pessoas próximas para certamente ter esse apoio, né, de que ele precisa nesse momento. Certinho, era isso. Muito obrigada pela ajuda, por disponibilizar esse momento de vocês. Muito obrigada, Júlia. E para finalizarmos o nosso jornal, a luta contra a violência escolar e o bullying e o papel da sociedade e da comunidade é fundamental. O Voz que Liberta tem como objetivo reforçar a importância de uma educação baseada no respeito, no diálogo e na empatia. Que nossas escolas sejam lugares de acolhimento e transformação, onde cada voz, especialmente a dos jovens, possa se expressar livremente, sem medo e com dignidade. Muito obrigada!